A realidade estarrecedora vivida pelos Yanomami. Desnutrição, contaminação por mercúrio, malária e alta mortalidade. Uma situação que não é nova, mas que com certeza nunca foi tão grave. Mais do que omissão, o cenário encontrado nos territórios indígenas hoje retrata o resultado da exploração criminosa dos recursos da Amazônia, ampliada nos últimos anos. É sobre a crise sanitária e principalmente de direitos humanos que vamos conversar hoje no Sala de Convidados. Eu fico muito assim, fico triste não, fico com raiva. Esses invasores tiveram total liberdade à entrada e à saída da terra indígena Yanomami. Que é incomum de alguns anos para cá é a desnutrição grave, né? Você tem várias pessoas da aldeia doentes ao mesmo tempo. Mas a gente precisa estruturar mais, ampliar mais, entendeu? Eu tenho que repensar os serviços de saúde que estão disponíveis naquele território. A gente não quer assim, as ações emergenciais, depois parou. Não é isso não. A gente quer continuidade. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a crise no território Yanomami, Paulo Basta, médico e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E nós estamos tentando o contato para participação remotamente do Júnior Recurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana. Eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, como é que você está percebendo toda essa crise sanitária. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Paulo, enquanto a gente não consegue a conexão, e talvez a gente não consiga mesmo com o Júnior, né? Às vezes é bem complicado conseguir em alguns territórios, vamos nós dois conversando sobre esse momento. Como eu disse na abertura, estarrecedor, né? Na verdade, nada disso é novo. Você está trabalhando com etnias indígenas desde 99, me confirma se eu estiver errada, mas isso é um processo histórico, né? Com certeza não te surpreendeu tudo que veio à tona agora, mas parece que muita gente foi pega de surpresa. Como é que você avalia esse processo histórico e a revelação desse momento para o brasileiro mais dos centros urbanos, né, que está distante dessa realidade? Bom dia, Yasmine. Agradeço o convite. Bom dia aos telespectadores. É uma honra poder falar de um tema tão importante, né, tão oportuno para a sociedade brasileira e poder trazer algum tipo de esclarecimento. Então, como você disse, né, esse problema que está instalado na terra indígena Yanomami hoje, ele tem origens históricas, né? Ele não começou agora em janeiro, não começou, infelizmente, no último governo. É um problema que vem se instalando de maneira continuada há décadas, né? Eu diria que é um problema crônico. E a primeira crise sanitária que foi experienciada pelos Yanomami foi logo no início da década de 70, quando houve a iniciativa do governo federal, na ditadura militar ainda, de construir a Perimetral ao Norte, que é uma estrada que visava cortar o território Yanomami. Então, aquele foi o primeiro momento do contato. Naquela ocasião já houve o espalhamento de muitas doenças transmissíveis, né? Houve uma mortalidade enorme por conta de uma epidemia de sarampo. O Davi Copenau, inclusive, perdeu os pais, né, por ocasião desse contato. Quem é o Davi, só para a gente localizar quem está em casa? Davi Copenau Yanomami é a principal liderança do povo Yanomami hoje, né? É um grande xamã, um grande intelectual, um grande pensador, é uma pessoa que tem uma influência muito importante, tanto em nível internacional como aqui no Brasil. E ele é o porta-voz, né, dos povos originários do país. E desde aquela época, né, ele começou esse engajamento na causa pelo fato de ter perdido os familiares, né, por conta dessa epidemia de sarampo que aconteceu lá na década de 70. Depois, avançando no tempo, houve a primeira Corrida do Ouro, né, que sobre os territórios da Amazônia, que teve origem lá na Serra Pelada, né, que é mundialmente conhecido. E quando acabaram os recursos minerais da Serra Pelada, os garimpeiros saíram de lá e fizeram um movimento migratório muito grande em direção a Roraima
e a partir desse momento começou a se instalar o problema, né? A crise sanitária Yanomami teve início, né, efetivamente nesse período. Naquela época existiam aproximadamente 40 mil garimpeiros no território indígena, quase o dobro do que temos hoje. Em algumas regiões a mortalidade foi elevada, atingindo entre 15% e 30% da população que vivia em determinadas áreas. Então, essas cenas que a gente vê no noticiário hoje, da Força Aérea descendo com helicópteros, fazendo resgate de crianças em estado de desnutrição grave, idosos, né, naquela situação de saúde crítica, parece reflexos desse momento histórico que foi vivenciado na década de 80. Então, esse período foi bastante traumático, né, para a população Yanomami, mas felizmente houve um movimento do governo naquele momento, né, de frear aquela situação. Teve uma pressão internacional, no final dos anos 80, início dos 90, foi quando se organizou aqui no Rio a Eco 92, né, então foi tratado pela primeira vez a questão das mudanças climáticas, né, a importância do meio ambiente para a preservação do planeta, para o desenvolvimento sustentável para as futuras gerações. E na esteira desse debate, né, a comunidade internacional pressionou o governo brasileiro. E aí, na época, era o presidente Collor, né, que tinha sido o primeiro presidente eleito democraticamente, assumiu um compromisso de fazer a desintrusão do território, né? Então, a terra Yanomami foi demarcada em 1991 e em 1992 foi homologada oficialmente, né, pelo presidente Collor, e a partir daí começou um processo de explosão das pistas de garimpeiros que estavam irregularmente dentro do território, a desintrusão, e a partir desse momento começou a se viver um processo de reestruturação. Então, esse processo teve bons resultados durante quase 2 décadas, mas recentemente, né, sobretudo a partir de 2016, 2017, atingindo o auge da invasão a partir de 2018, a situação piorou bastante. Te ouvindo aqui, Paulo, eu fico pensando que a gente precisaria fazer um programa só sobre para onde vai esse ouro, né? Porque, na verdade, como é que cada um de nós, acaba estimulando que essa invasão aconteça e que também, lamentavelmente, parece não se tratar simplesmente de direitos humanos, né? O que a gente vê ali é muito mais uma pressão externa para que se faça alguma coisa ao longo da história, pelo que você está contando aqui para a gente, do que por si só olhar uma população que é originária no Brasil, que são seres humanos que merecem todo respeito, todos os direitos, principalmente a vida e a saúde, né? A gente tem uma reportagem que a gente vai trazer para ilustrar um pouco a nossa conversa, trazendo décadas de disputas por exploração da floresta e o agravamento da crise por omissão e decisões políticas criminosas. Como a maior reserva indígena do país chegou nesse estado de emergência? Uma emergência em saúde pública de importância nacional. São 30 mil indígenas Yanomami que vivem entre os estados de Roraima e Amazonas, enfrentando péssimas condições de vida numa área que, por lei, deveria ser preservada. A causa? O garimpo ilegal. Essa antropóloga explica que os impactos do garimpo para a comunidade indígena são diversos. Entre eles, a destruição da floresta, a contaminação do solo e das águas por mercúrio, a desestruturação social e a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a malária. Eles estão sem alimento, sem condição de subsistência, estão sendo cooptados pelos garimpeiros que oferecem dinheiro ou mesmo o próprio ouro, né, e vendem mercadorias da cidade, alimentos, outras coisas, álcool, né, prostituindo as meninas. Então, houve uma desorganização absurda, e é uma coisa que, quando você vê as pessoas, o impacto da gente ver as crianças, os mais velhos, completamente desnutridos naquela situação, é porque isso já está crônico, isso já de muitos anos. O garimpo não é de hoje, o garimpo ilegal não é de hoje. Sofremos muito na década de 70, 80, no início de 90. Em 1993, teve uma operação grande, a Selva Livre, quando tinha 40 mil garimpeiros dentro da terra Yanomami.
Maurício Iequana conta que a operação diminuiu consideravelmente o número de garimpeiros em terras indígenas, mas que ao longo dos anos a atividade foi retornando. Ele afirma que a chegada da pandemia e algumas medidas do antigo governo federal e do governo do estado de Roraima agravaram ainda mais as invasões. Quando o governo parou, a FUNAI, a efetivação da Polícia Federal, essa fiscalização, enfim. E esses invasores tiveram total liberdade, o fluxo de a entrada e a saída da terra indígena Yanomami. Maurício destaca que nos últimos anos foram feitas diversas denúncias pelas lideranças indígenas, mas que não houve resposta. Segundo um levantamento da Utucara Associação Yanomami, em 2022 houve um crescimento de 54% do garimpo ilegal na região. Dados do Ministério da Saúde revelam que entre 2018 e 2021 os casos de malária dobraram. E aí, numa comunidade indígena, num povo indígena, numa aldeia, se você tem várias pessoas acometidas, por exemplo, por malária, que é uma das doenças que vem junto com os garimpeiros, você tem várias pessoas da aldeia doentes ao mesmo tempo. Então, quem é que cuida? De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, pelo menos 570 crianças Yanomami morreram em decorrência de desnutrição nos últimos 4 anos. Para o secretário da Associação Utucara, as medidas que estão sendo tomadas pelo novo governo federal são de extrema importância para a recuperação da área, o que inclui esforços para a retirada dos garimpeiros da região. Porém, ele revela que as bases de apoio à saúde ainda não são suficientes para a demanda. Porque são 30 mil Yanomamis dentro da terra Yanomami, então são 37 regiões, mais de 340 comunidades. E aí, assim, tem várias comunidades ainda não foram atuados, né? Eu tenho que repensar os serviços de saúde que estão disponíveis naquele território. Isso é urgente. Isso é muito importante, mas isso precisa de uma continuidade. A própria retirada dos garimpeiros, por si só, não garante que os povos vão ter a sua situação melhorada, regularizada, que as crianças vão voltar a ficar saudáveis. Eu acho que são várias políticas públicas que precisam intervir, tanto para a segurança do território, como para apoio à segurança alimentar, apoio e acesso aos serviços de saúde de uma forma diferenciada, garantindo vínculo, formando os próprios agentes de saúde, se aproximando das aldeias, conhecendo aquela realidade, e aí você vai ter, aí sim, mais adiante, uma situação controlada, uma situação mais saudável. Você que está em casa, como é que você avalia tudo isso? Manda para a gente uma mensagem, uma pergunta, um comentário. A gente já tem uma participação, algumas participações aqui da audiência. Eu vou trazer para você, Paulo. Francisco de Assis Caldas mandou para a gente pelo WhatsApp. Obrigada, Francisco, pela sua participação. Ele diz o seguinte: enquanto o serviço público for tratado tanto pelo operador e pelo usuário como um favor e não um direito constitucional, não vamos chegar a lugar nenhum. Uma das diferenças entre nós, da área urbana, e os Yanomami é que não precisamos dedicar 12 horas de canoa ou mais para fazermos uso dos nossos direitos. Ele traz várias coisas nessa colocação, né, Paula, assim, que a gente vai até desenvolver aqui ao longo do programa, mas, de fato, a saúde como um direito, e uma das questões, pelo menos que eu li bastante a respeito, que foi bem importante, foi a desestruturação da saúde no local, ou seja, além da desnutrição, da contaminação, na hora que ia se buscar o atendimento médico, estava tudo invadido por garimpeiro, alguns polos base foram invadidos. Você que está lá presente, até para quem está em casa, se eu ainda não citei isso, você tem estado bem presente ali no território. Como é que você percebe isso e o que você tem para dizer sobre esse comentário aqui do Francisco?
Retomando uma fala do Maurício Ecoana, agora da reportagem, né? A terra Yanomami, ela tem uma área, uma extensão muito grande, né? São 9,5 milhões de hectares espalhados no território de Roraima e do Amazonas. Vivem lá mais de 30 mil pessoas, espalhadas em cerca de 370 comunidades. Então, isso dá um pouco a ideia da complexidade logística, né? Para chegar nesses territórios, para chegar, né, nas comunidades e prestar algum tipo de assistência. O subsistema de atenção à saúde indígena, hoje no Brasil, né, que é um braço do SUS, ele se organiza na forma de distritos sanitários especiais indígenas, né? Temos 34 distritos espalhados em todo o território nacional e o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami foi o primeiro a ser constituído, né, naquela conjunto de ações que foram desenvolvidas lá no governo Collor para desintrusão, reestruturação da assistência no território, né? Então, foi criado em 92 ainda o Distrito Sanitário Yanomami na época. Foi a primeira estrutura sanitária destinada para os povos indígenas com características especiais e inspirou, inclusive, a formação do subsistema de saúde indígena 10 anos depois. Enfim, apesar de ter essa história, né, de organização, de estruturação do serviço, a assistência sempre foi precária, né? A infraestrutura sempre foi deficitária, nunca deu conta de atender as demandas das comunidades locais, né? Então, como citou o Maurício, apesar de existirem 370 aldeias, existem apenas 37 polos base de assistência espalhados no território. E contando com 78 postos de saúde. Então, isso significa que apenas 1/5 das aldeias tem uma assistência mínima, regular, presente no território. Então, por exemplo, como cita o Francisco de Assis, né? Se uma pessoa sofre um acidente, está tendo febre por conta de malária, está com um problema de desnutrição grave e mora numa aldeia que não tem uma assistência regular, ela vai ter que fazer um deslocamento, né, dentro da floresta, seja horas de barco, seja caminhando. Então, isso requer, né, um esforço físico adicional para uma pessoa que já está debilitada, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, essa precariedade da estrutura do serviço de saúde tem uma contribuição, né, no cenário atual da crise que nós vivemos, né? E apesar de existirem 78 postos, né, que cobrem apenas 1/5 das comunidades, esses postos eles são absolutamente precários, né? Muitas vezes são casebres que têm, né, uma coberturinha de palha, né, uma parede. Muitas vezes contam só com um dentista ou um enfermeiro, não tem médicos. Menos do que isso, né? Às vezes nos polos base você tem uma equipe multidisciplinar relativamente completa, geralmente tem enfermeiros que são os líderes das equipes, tem técnicos de enfermagem, agentes indígenas de saúde, de saneamento. Eventualmente tem médicos, né, que foram trazidos pelo Programa Mais Médicos, que antes do Programa Mais Médicos praticamente não existiam médicos atendendo no território, e eventualmente tem odontólogos, né? Então, essas equipes ficam centralizadas nesses polos base, né, que são apenas 37. Né? Então, as comunidades, quando têm algum problema de saúde, elas têm que se deslocar para esses polos. E quando chegam nesses polos, a estrutura de atendimento também é insuficiente, né? Muitas vezes só tem um armário com poucos medicamentos, né? Não tem equipamentos para fazer um procedimento, né? Caso tenha, por exemplo, uma picada de cobra, muitas vezes não tem soro antiofídico, não tem aparelhos de comunicação para você solicitar uma remoção, né? Se a pessoa tem um acidente, não tem material para você fazer uma sutura, né? Não tem medicamentos no nível de complexidade intermediário ou mais avançado para poder prestar um atendimento emergencial para as comunidades, né? Então, isso vai se somando a uma carência, né, dessa infraestrutura que é histórica, e nos últimos 4 anos houve um claro desvio aí de recursos, né, problemas de gestão do orçamento, foram trocados pelo menos 4 ou 5 coordenadores do DICEI, né? Então todos esses problemas... continuidade é muito importante, né? Todos esses problemas afetam diretamente os indicadores de saúde que a gente tem visto hoje. Agora, eu tive com o Canal Saúde no Pará, agora no meio do ano passado, e acompanhei durante alguns dias ali, passando por algumas aldeias, e também vi muitas denúncias com relação à presença do mercúrio, do garimpo, e aí a gente tem aqui muitos temas para falar. Agora, uma pergunta para mim que é essencial, como eu disse ainda há pouco, nesse momento o mundo está olhando para os Yanomami
isso não vai permanecer provavelmente por muito tempo, isso é um momento, daqui a pouco o assunto vira outro. Agora, quando você que também trabalha, também faz um trabalho de pesquisa no Pará e em algumas outras regiões, quando você verifica nessas outras aldeias a presença do garimpo, você me diria que a gente pode se surpreender daqui a pouco em encontrar outra etnia, outro território na mesma situação do Yanomami? Bem, esse tema é bem complexo, né, Yasmin? E a gente tem um avanço das atividades ilegais de garimpo de ouro na Amazônia crescente nos últimos 4 anos. E tem alguns territórios que estão diretamente afetados, né? Então, apesar da mídia estar noticiando a situação Yanomami, a crise sanitária Yanomami, né, revelando esse problema gravíssimo, outros povos também estão sofrendo com a presença de garimpo no território, né? Então, você citou no estado do Pará, tem o povo indígena Kayapó, que é a terra mais afetada pelo garimpo hoje, é o primeiro do ranking. Depois, ainda no Pará, temos o povo indígena Munduruku, que também vem sofrendo impactos do garimpo há décadas. Estive com eles e trouxeram denúncias bem fortes, viu? Assim, sim. Eu não vi o estado de saúde que a gente vê, pelo menos até aqui entre os Yanomami, com os Munduruku, mas a gente percebe neles um desespero realmente de ver a floresta cedendo, né? Pois é, isso é fato, né? Lamentavelmente é fato. Essa expansão do garimpo leva consigo a devastação, né? A derrubada das árvores, da cobertura vegetal, a mudança dos cursos do rio, a contaminação dos rios, da terra, dos animais, dos peixes por conta do mercúrio. E isso tem impacto diretos na saúde da população e na saúde do ecossistema amazônico, né? Então, alguns povos indígenas têm sofrido consequências severas da presença do garimpo no território, né? E a crise Yanomami hoje é talvez o exemplo mais emblemático desse problema, né? E ela tem características distintas dos demais por conta de alguns elementos que precisam ser considerados, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é o tempo de contato, né? O povo Yanomami... Processo histórico também, né? É considerado um povo de recente contato, né? O contato foi estabelecido ali a partir da década de 60, com missões religiosas, né, protestantes e católicas que entraram no território. Depois veio a construção da Perimetral Norte e o garimpo, e a partir daí que se estabeleceu um contato um pouco mais regular com o povo Yanomami, né? Já o povo Munduruku, o povo Kayapó, tem contatos que remontam a mais de 200 anos, né? Porque estão em umas áreas mais próximas dos centros urbanos, da região sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, isso acaba trazendo desafios diferenciados, né? Então, o povo Yanomami ainda está, diríamos assim, aprendendo a lidar com essa interação com a sociedade envolvente, né? Então, não são todas as comunidades que falam português, não são todas as comunidades que entendem o funcionamento da lógica do pensamento ocidental, né? Então, isso acaba introduzindo um grau de vulnerabilidade maior ainda a toda a devastação ambiental, ao processo de violência, de violações que são impostos pelo garimpo, né? E, enfim, isso tem repercussões mais importantes. E até esse resgate na saúde, né, que vai impactar numa intromissão ali cultural, muitas vezes, né, numa emergência como essa. Eu queria também trazer para a nossa conversa, Paulo, uma coisa importante, né? Ações emergenciais e ações estruturantes, né? Como é que você percebe a chegada do novo governo no território, com tanto a fazer? Como é que se estrutura algo que vá além de simplesmente sanar esse problema mais agudo nesse momento? Bem, você toca no ponto certinho, né, com precisão, Yasmin. E, assim, não resta dúvidas, né, não restam dúvidas que são necessárias ações emergenciais. É isso que o governo está fazendo agora, desde a segunda semana, né, que o Lula assumiu a presidência da República. Ele assumiu esse compromisso de enfrentar o problema e, de fato, ações emergenciais são necessárias, são vitais, né, para poupar vidas, né, as vidas dessas crianças com um quadro de desnutrição gravíssimo que temos visto, a vida de idosos que estão comprometidos, as vidas de pessoas com malária, né, com outras doenças respiratórias, com pneumonia, com tuberculose. Então, sem dúvida alguma, é importante ter essa montagem dos hospitais de campanha lá em Boa Vista, fazer um acolhimento para essas pessoas que estão vivendo uma situação crítica de saúde, né? Isso é fundamental. Mas, infelizmente, isso não é suficiente, né? Não basta esse tipo de ação associada à desintrusão do território, né, pelos garimpeiros. Então, são necessárias ações estruturantes. Essas ações passam pela garantia da soberania do território. Então,
os garimpeiros têm que sair e o governo tem que garantir que eles não vão voltar para dentro do território, né? Então, os povos originários têm o direito de andar livremente pelo seu território, de explorar aqueles recursos naturais de modo a garantir a sua sustentabilidade, a sua segurança alimentar. Esse é um ponto importante. E outros pontos estruturantes dizem respeito ao que eu estava mencionando anteriormente, a infraestrutura local. Então, é fundamental investir nos equipamentos públicos, não só de saúde, mas de segurança. Tem que instalar postos de fiscalização da FUNAI, as pistas de pouso têm que ser regulamentadas, né? Então, um dos problemas hoje é não temos pistas regulamentadas, temos 2, 3 pistas que funcionam em pelotões especiais de fronteira, que estão completamente abandonadas, cheias de buracos, de problemas, não conseguem receber materiais para montar um hospital de campanha dentro do território. E as outras pistas que existem são pistas clandestinas, abertas pelo garimpo para facilitar as operações logísticas dessa atividade ilegal. Então, precisam de investimentos na regularização dessas pistas, né, na manutenção dessas pistas. É necessário também investir na estrutura de comunicação, né? A comunicação dentro do território é completamente precária, né? São alguns pontos que têm comunicação via radiofonia, então tem que ter sistemas de comunicação efetivos, tem que ser investimentos em escolas para acolher as crianças, né, com merendas que sejam adaptadas à realidade local, às tradições alimentares locais. Temos que ter os postos de saúde, temos que ampliar o número de postos de saúde. Esses postos precisam ser efetivamente equipados, né, ter uma estrutura física apropriada para acolher as pessoas, para dar atendimento às pessoas que estejam no território. Além disso, esses postos têm que ter água potável, que nós não temos, tem que ter estrutura de banheiro, tem que ter estrutura de saneamento. As equipes que vão para o território têm que fazer o manejo correto do seu lixo, levar o lixo de volta para a cidade, né? Então, são uma série de ações que precisam ser instituídas, né, pelo governo federal, e essas ações têm que ser deflagradas em médio e longo prazo, de modo a estabelecer realmente uma estrutura apropriada para atender as demandas da comunidade, né? Outro tema importante, né, a fixação de profissionais de saúde. Há uma rotatividade enorme de profissionais de saúde porque as condições de trabalho são péssimas. E a formação do próprio indígena, né, Paulo? Isso foi uma coisa que eu percebi na viagem que eu fiz para um outro território em 2008, no momento da criação ali da CESAI, que é justamente essa carência do profissional que fica, né? Porque muitas vezes sai do Sudeste, vai para lá, fica 2 anos, acolhe um monte de conhecimento, né? Muito conhecimento, e na hora que vai embora leva tudo consigo para um novo profissional começar do zero, né? Então, assim, eu lembro que isso era uma questão importante que Antônio Alves, que foi, né, o primeiro secretário de saúde indígena, colocava com muita frequência a importância de se formar o próprio indígena, de capacitar esse indígena, né, para permanência dele nesse território, né? Sem dúvida, Yasmin. Então, esse é um ponto importante que tem que ser considerado. E a gente tem essa questão, né, da alta rotatividade, né? Pelo fato de não haver condições de trabalho apropriadas, não haver alojamento para receber esses profissionais, né? Então, tem a questão de que na cidade você tem um expediente de 8 às 5, você vai para casa, né, encontra a sua família, janta, dorme, se restabelece e volta para o dia seguinte. Lá no território Yanomami, você tem escalas de trabalho que às vezes duram 20, 30 dias, né? Você está dentro do território. Sem a comunicação com a família, muitas vezes. E em condições de alojamento precárias, né? Você não tem água potável, você não tem banheiro, você não tem um local bom para descansar, né? E isso se reflete no trabalho, na estrutura do trabalho que é semelhante, né? Então, esses problemas são graves e precisam ser enfrentados. Então, é importante fazer concurso público para fixar profissionais na região. Deixa eu te interromper, porque no próximo bloco a gente vai ter uma matéria que vai alimentar essa conversa, que eu acho que é importantíssima, né? É você realmente conseguir ter um profissional fixado lá, e a nossa próxima matéria fala um pouco disso. No próximo bloco, a gente vai acompanhar o depoimento de 2 profissionais que estão vivenciando o agravamento da crise sanitária em Yanomami. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a crise no território Yanomami. Comigo no estúdio para essa conversa, Paulo Basta, médico e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E você também pode participar da nossa conversa mandando perguntas e comentários pelo WhatsApp 021
997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A desestruturação dos postos de atendimento à saúde indígena foi um dos determinantes para a alta mortalidade nos territórios. É o que nos contam a enfermeira Clara Opochina e o responsável pelo projeto Médicos na Floresta, Enio Maianawa. Clara Opochina é enfermeira. Chegou em Roraima em 2012, de carona. Recém-formada, foi de Minas Gerais até o norte do país, de mochila nas costas, para encontrar um lugar para trabalhar com indígenas. Se encantou com a trajetória de luta dos Yanomami e passou em um processo seletivo para trabalhar com a comunidade. O seu sobrenome foram eles que deram. É um rabo de tatu que eles usam nas crianças para proteger as crianças entre 3 e 5 anos. E eu comecei a trocar esse rabo de tatu, e aí quando eu comecei a trocar, eles começaram a me dar esse nome, né? Que eu achava bonito, usava no pescoço, e para eles não é muito comum um adulto usar, só é criança. Só que eu dizia para eles, né? Eu na floresta sou como uma criança, porque eu não tenho a habilidade que vocês têm para viver na floresta, eu preciso da proteção igual uma criança. E eles riam muito e deram esse nome, Opochina. Clara está de frente nos atendimentos emergenciais em terras Yanomami e fala sobre as dificuldades atuais no território. O que a gente tem percebido de mais grave nos atendimentos e que é incomum de alguns anos para cá é a desnutrição grave, né? Mas desidratação grave, pneumonia grave a gente sempre tratou. Agora, desnutrição grave, como tem hoje, isso daí é incomum, que tem aparecido bastante. Casos, né, que está diretamente ligado à invasão garimpeira. As dificuldades são imensas, porque a gente tem uma área que foi dominada por garimpo, os postos de saúde foram fechados, então agora, com a desintrusão, a gente vai voltar a fazer atendimento, só que não tem estrutura física, né, então, assim, é uma grande população que a gente vem de uns anos para cá só trazendo para o posto, e agora a gente vai voltar a fazer um atendimento mais próximo, educação e saúde, né? Vamos parar de fazer só emergência, fazer tudo isso e mais, né? Que é cuidar da saúde como um todo, da parte social. Temos uma juventude que houve um rompimento do seu modo de vida, tal como a gente conhecia antes. Então, o trabalho é muito mais amplo do que só fazer enfermagem, do que só fazer assistência. E nem todos os profissionais de saúde têm essa percepção, mas eu tenho já de alguns anos. Enio Maianawa é Yanomami. Ele comenta sobre a importância do Centro de Ações Emergenciais e da criação da sala de situação diante da crise humanitária. Para a gente tentar minimizar esse problema, entendeu? Tá grande desnutrição e malária, né? E outras doenças. A gente precisa resolver esse problema. Estruturas, né, alojamentos, equipe de saúde ficarem trabalhando nas comunidades, né? Ele revela que já perdeu as contas de quantas vezes ele, os filhos e a esposa tiveram malária e que no final do ano passado perdeu o pajé da sua comunidade por conta da doença. Não tinha tratamento, a gente pedindo aqui em Roraima, ele demorou muito de chegar, medicamento de malária, aí ele morreu. É por isso eu fico muito assim, fico triste, não, fico com raiva, entendeu? Quem é responsável, quem fica na frente para cuidar da saúde de Yanomami, eles não estão assim querendo ou à vontade ajudar. Ele ainda comenta sobre o desvio de medicamentos nos últimos anos e sobre as perspectivas futuras. Foi desvio grande, entendeu? E a gente denunciamos, lideranças denunciaram, e arrotocaram. Até eu fui em Câmara dos Deputados aí para me denunciar, né? E esse desvio de medicamentos, aí a situação se agravou mais. Não tinha mais medicamento de malária, coordenador não mandava e segurava na sede. A gente não quer assim, as ações emergenciais, depois parou. Não é isso, não. A gente quer continuidade, as ações, né? E estruturas físicas, entendeu? Para a equipe
e implantando a unidade básica, entendeu? A nossa ideia é para plantar unidade básica em Surucucu e Auarice, para não ter, assim, muita remoção para a cidade. Por que não muitas remoções? Porque não tem medicamento e insumo suficiente. É por isso. Já existe algumas unidades, se chama polo bases, entendeu? Onde fica a equipe de saúde. Mas a gente precisa estruturar mais, ampliar mais, entendeu? Porque a equipe de saúde é muito pouco, não dá conta, entendeu? Ele só fica no posto de saúde e não faz visitas nas comunidades, entendeu? Esse é o maior problema. E você que está em casa, a gente já está no último bloco do programa, então se você quiser participar dessa conversa, a hora é agora e a gente tem uma participação aqui super especial da Rita Bibi. Muito obrigada, Rita. Ela manda o seguinte comentário, Paula: é preciso, enquanto uma sociedade minimamente humanizada, ficarmos alerta e não deixar cair no esquecimento esse horror que estão enfrentando os povos indígenas. Muito grata pela conscientização da gravidade do problema que vocês proporcionam. Obrigada mais uma vez, Rita, pela sua participação. E aí, eu acho que esses dois depoimentos trazem muitas coisas importantes, né? Primeiro, o interesse da enfermeira em ir para o território, né? Que eu acho que diferencia muitas vezes um processo seletivo em que, infelizmente, a maior parte dos profissionais de saúde, pensando também em todo esse lado de distanciamento da família, prefere não participar, não se envolver, né? Então, esse profissional que está ali com uma motivação quase ativista, né? E também de reconhecimento desse espaço como um lugar interessante para a sua prática, vai, né? E aí eu queria fazer um comentário e trazer para você de uma fala da enfermeira. A Clara Opostino, ela diz o seguinte, que é importante não pensar só em emergência, mas educação em saúde, né, na sociedade, algo mais amplo do que assistência. E por que eu quero trazer isso para você? Porque quando eu fui para o Pará, isso também foi uma coisa muito forte. A ideia que a gente tem de levar a saúde para a Amazônia ou para qualquer outro lugar é uma ideia de levar o tratamento da doença. Não a ideia da promoção da saúde, de preservação do ambiente, de evitar o agravamento de situações agudas, enfim. Isso também vai na hora que a gente pensa na formação desse profissional prioritariamente indígena, como a gente conversava no final do primeiro bloco, né, Paulo? Bem, são várias questões, né, Yasmine? Mas eu queria começar pelo comentário da telespectadora Rita, né? E dizer que a gente está com uma oportunidade, né? Uma janela de oportunidade de tratar esse tema com a sociedade, né? De levar informações qualificadas para a sociedade se esclarecer a respeito da temática da questão indígena, né? E da assistência à saúde, né? Então, você traz alguns elementos que são importantes. A Clara, né, é uma enfermeira excepcional, né? É uma pessoa diferenciada. A gente costuma brincar numa rede pró-Yanomami e Equana que nós temos, né, que oxalá que tivessem 37 Claras, né, uma para cada polo base hoje existente. A situação de saúde seria diferente, né, porque ela realmente é uma pessoa diferenciada, que tem um engajamento, que aprendeu a falar a língua Yanomami, que realmente se dedica ao trabalho de uma maneira assim que é admirável, né? Então, ela é um exemplo a ser seguido e seria, né, uma inspiração para outros profissionais que buscassem essa atividade. Mas outra questão que ela traz, que você menciona também, né, essa ideia nossa da sociedade ocidental de levar a medicina como uma medicina hospitalocêntrica, né, focada na doença, focada na resolver o problema, né, quando já está instalada a doença, quando já o sofrimento está presente, né, quando a gente está vendo essas cenas tristes de desnutrição. Então, isso, como eu disse, é essencial, né? Essas ações emergenciais são importantes, mas é preciso dar um passo atrás e refletir sobre a importância da prevenção, da promoção à saúde, da educação em saúde. Então, são ações que são, sim, necessárias, igualmente necessárias às ações emergenciais. Nesse aspecto, você menciona as ações no Pará, né? Então, nós fazemos pesquisa nessas áreas afetadas pelo garimpo já a longa data. E um dos aprendizados do nosso grupo de pesquisa, ao momento de fazer devolutiva dos resultados, né? Então a gente faz as entrevistas, colhe material biológico, leva para o laboratório, tem resultados e vai entregar esses resultados para a comunidade, faz palestras, entrega laudos individuais e nesse debate a gente aprende uma porção de coisas, né? E nesse aprendizado de mão dupla, nós estamos também desenvolvendo outras estratégias de comunicação com a sociedade local, né? Então,
mês que vem vamos lançar um livro para professores indígenas trabalharem com crianças do 6º ao 9º ano nas escolas indígenas. Um livro bilíngue, que é Munduruku em português, para falar da temática do garimpo e da contaminação por mercúrio. Então, levar esse conhecimento já para as crianças que estão sendo formadas, para quando elas se tornarem adultas, lideranças estarem conscientes desse problema. Né? Estamos trabalhando com animações, né, para tratar isso na escola, para tratar isso numa linguagem mais simplificada para as pessoas. Estamos produzindo videoclipes com músicas temáticas sobre esse tema. Então, são modos de comunicação com a sociedade que, no nosso entendimento, facilitam, né, a difusão do conhecimento e comunica de uma maneira mais direta, mais simplificada com a sociedade. Então, isso é muito importante. E todos esses trabalhos que nós estamos fazendo, né, de educação e saúde, de promoção, de prevenção, têm a participação e envolvimento direto dos indígenas, né? Na concepção do material, na forma que ele vai ser apresentado, do modo que ele vai ser utilizado nas comunidades. Então, é muito importante a gente ouvir as comunidades afetadas e, a partir desse conhecimento que eles têm do território, né, o conhecimento indígena também é parte de uma ciência ancestral que deve ser alçada ao mesmo status da nossa ciência ocidental, né? Temos que conversar de igual para igual, como se fôssemos pares, né? Então, tudo isso é muito importante. E hoje, a participação de indígenas em todos os processos, né, haja vista a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a presidência da FUNAI está sendo assumida pela ex-deputada Joênia Alpichana, o secretário atual de Saúde Indígena é uma liderança, né, o Veibe Tapeba. Então, hoje os indígenas estão num outro nível, né, de integração com a sociedade, eu diria que num nível de paritário, né? Então, já tem muitos profissionais indígenas formados em diversas áreas, no direito, na administração, na matemática, na física, na fisioterapia, na nutrição, na enfermagem, na própria medicina, né? Então, hoje temos muitos profissionais indígenas que são gabaritados, que estão colaborando diretamente com essas ações e o envolvimento deles, né, nessas atividades, sem dúvida nenhuma, pode ter resultados futuros importantes, porque eles vão estar voltando para os seus territórios, pessoas que são provenientes daquela região, que têm origem naquela cultura, naquela língua, podem fazer uma comunicação mais direta, mais efetiva com a sociedade e isso seguramente vai trazer resultados melhores. Isso é super importante você estar trazendo, né, Paulo? Porque assim, quem está longe das aldeias, que é a maior parte dos brasileiros, fica com uma ideia assim, bom, se você tem um indígena numa faculdade, já não é mais tão indígena assim. Na verdade, o que a gente tem hoje são aldeias muito próximas das cidades, acessando problemas urbanos e que precisam, sim, eventualmente seria o ideal que fosse eventual, mas cada vez mais frequente, acessam problemas urbanos, né, e doenças urbanas. Então, é super importante ter essa ponte aí com esse profissional que tem a cultura indígena, vai respeitar o modo medicinal indígena, né, e vai levar também esse atendimento, vamos chamar assim, da medicina convencional branca, né, que infelizmente em alguns momentos é a última saída, como uma alopatia algo mais forte, né? E aí eu conversava com você no intervalo sobre a minha primeira ida a uma aldeia, o quanto que isso me impressionou, né? Um indígena com mestrado na área de saúde e tal, e você estava me falando que isso hoje é muito mais comum, e eu lembro que isso era um ponto de partida da CESAI, né? Da Secretaria de Saúde Indígena, Especial de Saúde Indígena, que era justamente buscar essa formação. O quanto que a gente já caminhou aí de 2008 para cá em ampliar esse espaço do profissional de saúde indígena? Caminhamos muito, Yasmine. Felizmente, né, houve uma evolução importante. Isso também é resultado das políticas inclusivas, né, do próprio governo Lula, dos primeiros governos Lula, quando criaram a lei das cotas, né, para acesso à universidade, o SISU, o Enem, né, o FIES, todos esses mecanismos de popularização, né, do acesso à universidade transformaram a vida de muitas famílias no Brasil e de muitas comunidades indígenas, né? Então, hoje temos, por
por exemplo, o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, é um jurista da mais alta qualidade. Ele tem doutorado em Paris, né, na França, está fazendo o seu segundo doutorado. Então, tem outros tantos indígenas que hoje, além de chegarem à universidade, estão seguindo carreira acadêmica, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, estão ingressando nas universidades, assumindo posições de professores, de pesquisadores, né, de líder de grupos de pesquisa. E essas pessoas têm um papel fundamental, né, na estruturação do movimento indígena, no fortalecimento do movimento indígena e no reconhecimento da sociedade, né, não indígena em relação ao trabalho, ao mérito dessas pessoas. Né? Então, essa fala que você traz no início, né, eu vejo um indígena com mestrado, eu vejo um indígena que mora na cidade, ele não é mais indígena. Né? Então, isso é um equívoco, né? É uma visão completamente estereotipada, né? Uma visão preconceituosa, estigmatizante, que foi nos ensinada, né, enquanto povo brasileiro, né, que o indígena era um empecilho para o desenvolvimento do país. Né? Então, essa mentalidade foi incutida na nossa cabeça quando a gente era criança ainda. E infelizmente, isso se multiplica, né, e se reverbera em vários cantos da sociedade. E nesses movimentos de extrema-direita crescentes nos últimos anos, a gente vê isso com mais força. Né? Então, eu costumo citar um exemplo assim, né? Eu morei 4 meses no Canadá, fiz um intercâmbio, eu aprendi a falar inglês. E por causa disso, eu deixei de ser brasileiro, né? Então, é uma reflexão, sabe, elementar que as pessoas precisam fazer. A gente não perde a nossa essência, né? Exatamente. É importante a gente respeitar a essência do outro também. E aí uma outra questão que eu acho importante a gente trazer, Paulo, a gente está caminhando para o final do programa, mas a gente que passa também para esse lugar dessa divisória entre ser ou não ser indígena, que muitas vezes quem é branco tende a taxar quem está ali naquela aldeia vivendo a sua história, que é o fato de, eu ouvi também muito isso no Pará, de muitos indígenas cooptados pelo garimpo, e que aí vão dizer, não, mas tem indígena que apoia a presença do garimpo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é muito mais complexo do que simplesmente achar que os indígenas não estão mais ligando, que esses indígenas não estão mais ligando para a floresta, ou que não estão vendo tudo que está acontecendo. Por que isso se dá, né? Essa cooptação? E também é uma preocupação recente do presidente Lula em dizer que precisaria fornecer para esses indígenas, para esses garimpeiros que estavam ali buscando fontes de renda para poder sobreviver, que há uma preocupação também em criar meios para que isso seja possível, né? Para que não haja um outro problema social em virtude da falta de renda desses trabalhadores, né? Vamos chamá-los assim. Mais uma vez, Yasmine, isso é reflexo do processo histórico de formação do povo brasileiro e de ocupação desses territórios da Amazônia. Né? Então, a visão, né, infelizmente, que predomina no nosso país é uma visão desenvolvimentista, baseada num princípio colonialista. Né? Eu costumo dizer que isso é o colonialismo estrutural, que é o mal de todos os... é a origem de todos os males, né? É a origem do patriarcado, é a origem do machismo estrutural, do racismo estrutural, da desigualdade que existe no Brasil, né? Toda a opressão. Né? Então, lamentavelmente é isso, né? A visão desenvolvimentista quer ocupar os territórios da Amazônia, explorar esses territórios, tirar todas as riquezas possíveis e expropriar a população, fazer um apagamento dessa população, um apagamento cultural, um apagamento linguístico. Né? Então, o Estado dá as costas para os povos originários, né? Abandona os povos originários, não fornece serviços essenciais, básicos, como água potável, como banheiro, como tratamento de lixo, como escola, como acesso à renda, a emprego. Né? Então, as pessoas ficam abandonadas. E aí, como o Estado não estende a mão, o Estado não garante direitos humanos essenciais para essa população, o garimpo vem e ocupa esse espaço, assim como o traficante vai e ocupa o espaço nas favelas das grandes cidades. Né? Então, costumo dizer que um garoto que é avião do tráfico nas favelas, ele não escolhe essa opção, né, de vida, vou seguir uma carreira de traficante. Isso não é nem uma opção, na verdade. Exatamente, né? a falta absoluta de opção que, né, cria essa condição para um garoto, um adolescente na favela. E a mesma situação se reproduz no meio da floresta. Quando o Estado está de costas para a sociedade local, não fornece nenhum serviço, né, básico, essencial, o garimpo vai lá e ocupa esse espaço. O garimpo leva uma cesta básica, o garimpo leva um motor de energia elétrica num lugar onde nunca chegou, o garimpo leva um equipamento de internet para fazer comunicação, o garimpo leva um motor de popa, um barco, e com isso ocorre esse processo de cooptação, né, de aliciamento mesmo, né, sobretudo
nos homens jovens, né, que vão ocupar esse espaço de força de trabalho, são seduzidos pelas promessas de riqueza fácil, de acesso ao ouro, de acesso a mercadorias que vêm da cidade. E com isso, o garimpo vai ganhando, entre muitas aspas, uma autorização para permanecer no território, né? E isso vai dividindo a sociedade local, né? Porque os idosos, as pessoas que são os detentores do conhecimento tradicional, as mulheres, as crianças, não querem a presença do garimpo no território. Mas os homens ficam decidindo, não, mas eles estão trazendo benefícios para a gente. É a rachadura social que é citada numa das matérias também, né, Paulo? Exatamente. Né? Então, isso tem consequências sérias. Vai desestruturando aquela comunidade também nesse lugar, né? E isso, para você recuperar essa comunidade, né, vão ser necessárias medidas prolongadas, né, de médio e de longo prazo, que passam, sem dúvida nenhuma, pela inserção dessas pessoas na economia. Vai ter que se tratar benefícios sociais, vai ter que se pensar em projetos de desenvolvimento sustentável que valorize as vocações das pessoas no território, valorizem as vocações do ambiente, né? Então, já existem algumas iniciativas bem-sucedidas dentro da própria terra Yanomami, na exploração do Pico da Neblina, né? Então, tem um turismo de base comunitária, onde os próprios Yanomami levam os turistas para conhecer o Pico da Neblina. Há iniciativas de produção de cacau para exportação para a Europa para fazer chocolate, cacau proveniente da terra indígena, cogumelos que são comercializados também provenientes da terra indígena, tem produção de mel, de castanha, enfim, tem uma série de atividades que podem levar, né, recursos para dentro da comunidade, pode fazer uma repartição mais justa desses recursos e esses investimentos voltarem para o próprio desenvolvimento da comunidade. Então, isso precisa ser olhado com muito carinho e atenção pelo atual governo. E muita vontade política, né, Paulo? A gente está encerrando o programa, mas eu ainda tenho tempo para te ouvir falar um pouquinho sobre suas perspectivas de futuro, com seu trabalho, com os indígenas. Eu queria que você falasse para a gente o que está por vir aí e qual é a tua expectativa com relação à saída desse momento emergencial dos Yanomami. Bem, eu trabalho com povos indígenas há 25 anos, como você mencionou, tenho uma relação longa com os Yanomamis e com outros povos, e tenho um engajamento pessoal, né, profissional, um particular de vida mesmo, uma militância, né, que vai para além da minha condição de médico e de pesquisador. Então, nesse momento, estamos vivendo um momento de virada da história, deixando para trás um governo obscurantista, né, negacionista, que sabotou todas as políticas de ambientais, de direitos humanos, de direitos indígenas, para um governo progressista que está sensibilizado, né, olhando para essa questão indígena com carinho, com cuidado, com atenção. Então, nesse aspecto, a gente vê isso com muito bons olhos, né, enche o nosso coração de esperança e acreditamos que vão se ampliar as oportunidades, que outros pesquisadores também estão sensibilizados com o tema, querem se dedicar, querem chegar mais próximo dessa questão indígena. Então, a gente espera que, passando esse momento emergencial, que dure 6 meses, 1 ano, né, desse atendimento mais emergencial que as pessoas precisam, que o governo passe a investir efetivamente nessas questões estruturantes e que ali se crie um modelo, né? Eu gosto de dizer isso, né, que seria legal criar um projeto piloto, eleger 2, 3 regiões que estão mais afetadas e naquelas regiões se desenvolver um centro de referência, de atenção à saúde, com equipamentos adequados, com insumos próprios. E há tanto aprendizado para se retirar dali também, né, Paulo? Criar um centro de telemedicina onde se possa se comunicar com grandes centros para resolver problemas mais complexos e, além disso tudo, valorizar o conhecimento local, né? Há um conhecimento das plantas medicinais enorme, de tratamentos alternativos e complementares que são feitos pelas próprias comunidades, que merecem ser valorizados e incluídos, né, no rol de ofertas assistenciais oferecidas pelo SUS, né? Isso é muito importante que seja pensado também. E que aconteça, né? É super importante que aconteça. Paulo, eu quero te fazer um agradecimento especial. Você é quase o nosso consultor para assuntos de saúde indígena, está sempre aqui com a gente. Foi muito bom estar com você aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu a conexão com o nosso segundo convidado, que é o Júnior, que traria experiência, né, enquanto indígena, vivenciando como Yanomami, toda essa situação ao longo do tempo aí, mas você trouxe muita informação relevante para a gente, não só aqui no Sala de Convidados, mas em vários outros programas, e te agradecer também a sua presença no território, porque eu acho que essa continuidade das pesquisas é que traz uma ação rápida nesse momento também, né? E a sua presença hoje aqui no canal presencialmente, enfim, você aqui comigo no estúdio, muito obrigada, Paulo, pela sua presença.
Eu que agradeço, Yasmine, você pelo convite, a equipe toda do Canal Saúde. É uma grande satisfação, uma honra poder estar aqui falando sobre um tema que é tão importante e caro para mim, e espero ter ajudado a esclarecer a sociedade. Com certeza. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa importante, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que semana que vem eu tenho mais um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!